Colega de Quarto é um romance policial ambientado em São Paulo que foi publicado pela Faro Editorial e o Victor Bonini manda muito bem. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adri. Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de Colega de Quarto do Victor Bonini. Essa é uma história nacional de um autor que eu já me considero fã, porque a capacidade dele de me prender nas suas histórias é incrível. O nosso protagonista é o advogado e detetive particular Conrado Bardelli, mas na verdade Colega de Quarto vai contar a história de Eric Schwartz. Ele é herdeiro de uma editora, a Viva, só que ele decidiu se afastar dos negócios da família e foi cursar direito em São Paulo. A família dele é muito rica, então lá ele se instalou num apartamento só pra ele, num condomínio de luxo, mas tem algum tempo que ele tá achando que não tá sozinho ali. Primeiro começaram a surgir alguns objetos, uma escova de dente que não é a dele, um par de chinelos no quarto de hóspede, e depois as coisas foram evoluindo. Barulho de passos, a descarga é acionada sozinha, um micro-ondas que liga de madrugada. No dia que ele chega em casa e encontra sua porta aberta, sua televisão ligada, ele entra em parafuso, porque ele tinha certeza que não tinha deixado a casa daquele jeito. Quando ele vai jogar o lixo fora e ao retornar pro apartamento percebe que tem uma sombra, ele vislumbra alguma coisa ali na porta dele. Ele decide dar as costas e ir embora. Ele já tinha procurado um psicólogo, porque ele precisava que alguém provasse que ele estava lúcido, que ele não estava ficando maluco. Mas ele queria respostas pra ontem, ele pagava o quanto fosse preciso pra isso. Mas ele foi procurar um psicólogo, não um mágico, não um vidente. Naquela madrugada o Eric decide ir atrás do Conrado, e por coincidência, às 2 da manhã, ele ainda estava no escritório, analisando umas papeladas de um processo. O garoto chega no escritório muito tempestivo, também querendo respostas pra ontem, mas ele tá agitado, ele não consegue explicar, ele só quer que alguém prove que ele tá lúcido, ele quer respostas. Ele sai de lá de forma tempestiva, quase da mesma forma que entrou, mas o Conrado, mesmo que tivesse sentido o mínimo de interesse pelo caso, não teria conseguido salvar o garoto. Isso porque poucas horas depois o garoto tá estatelado no pátio do seu condomínio, mais ou menos na direção da janela do quarto dele, que por acaso fica no 15º andar. O Conrado fica sabendo o que aconteceu com o garoto porque um amigo dele, que é detetive do departamento de homicídio da cidade de São Paulo, ele descobre que a última pessoa com quem o garoto falou foi o Conrado. E depois de ouvir toda a história do garoto, esse detetive tem quase certeza de que tem coisa errada aí na história. O Conrado já tinha achado que tinha coisa errada aí na história. E é assim que os dois vão atrás de investigar o que aconteceu de verdade. Foi suicídio? Foi homicídio? O que aconteceu? Eu já tinha lido um livro do Victor Bonini e eu fiquei muito apaixonada pela história, porque tudo fluía muito bem. E eu já percebi que alguns elementos da estrutura da história que eu gostei no primeiro livro se repetiram aqui. Eu acredito que seja o padrão do autor de escrever. Por exemplo, o acontecimento, o que vai gerar a investigação, acontece muito no início do livro. Então isso já te prende. Você já fica, meu Deus, morreu, mas caramba, o que aconteceu? Será que foi? Será que não foi? A história depois só vai desvendar o mistério. Vai passar todo o processo de investigação, as pessoas que são inocentes, quem parece que é inocente, mas não é, os suspeitos que são estranhos, as pessoas que você nem imagina, e no final tem ali culpa no cartório. Ele também utiliza capítulos muito curtos e ele é direto no que ele quer te contar. Então é uma história que te prende, te deixa ali muito viciado pra saber o que vai acontecer. Porque não tem enrolação, não tem encheção de linguiça. E é muito prazeroso ler um livro assim. Também temos muitos personagens e todos eles são importantes. A pessoa ali mais insignificante no final vai ter importância. Eu sempre fico meio louca quando o livro tem muitos personagens porque é muito nome e eu demoro a memorizar. Mas quando todos eles acrescentam algo na história eu fico um pouco mais aliviada, um pouco mais feliz, confesso. O Conrado é extremamente inteligente. Claro que é da profissão dele, esse feeling de pegar uma informação controversa ali numa frase, numa palavra que você diz num contexto diferente. E ele é persistente, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai até o final pra descobrir. Mesmo que aquilo ali se mostre nada, tipo, peguei um caminho errado, mas ele vai até o final. E como ele é detetive particular, ele não teria aval pra fazer muitas coisas, mas o amigo dele ajuda ele pra caramba. Claro que também
também não é assim a pampa, né? Mas dá a entender que os dois já trabalharam juntos, então o Wilson dá ali aquela forcinha pra ele. Até porque se ele desvenda um caso de homicídio que tá sendo investigado por ele mesmo, o delegado, facilita, né? É tipo, você me ajuda, eu te ajudo. Outra coisa muito legal que o autor faz é ir finalizando as histórias ao longo do livro. Uma história com muitos personagens tende a ter muitas subtramas. Aqui todas elas vão te levar ao objetivo, à descoberta do mistério, mas cada uma precisa de um final e o autor vai solucionando isso na reta final do livro, mas antes do grande tchan. Não é tipo, gente, olha aqui, toma aí, você é isso, você fez aquilo, o resultado final é esse. Não, ele vem tipo, termina o mistério de uma pessoa, aí depois desvendo da outra. Esse daqui já fica mais ou menos engatilhado, faltando assim só uma frase pra finalizar aquela história, e aí ele deixa esse para o desfecho final. Então dá tempo pra ele finalizar tudo e não ficar algo corrido, porque é muito ruim quando vem um final com muitos elementos e aí passa correndo e você fica tipo, a história foi maravilhosa e o desfecho foi assim, corrido. Estraga um livro, estraga. Falando em desfecho, eu esperava assim um pouquinho mais do desfecho desse livro. Talvez se esse tivesse sido o meu primeiro livro do autor, eu teria amado, e aí quando eu lesse o segundo eu teria amado mais ainda. Mas foi um detalhe muito particular, porque eu realmente achei muito louco, o que não influencia na minha análise geral do livro. Eu continuei gostando muito dessa história. Quem gosta de romance policial, quem gosta de thriller psicológico, quem gosta de personagens bem estruturados e tramas muito bem encaixadas, precisa conhecer as histórias de Victor Bonini. São histórias fluidas, ágeis, com fluxo de informações constante, que vão deixar em você aquela sensação de que você não pode parar de ler, de que você precisa ir até o fim. Aqui no box de informações tem o link para vocês adquirirem Colega de Quarto, mas antes de ir lá, deixa aquele like aqui no vídeo e diz nos comentários se vocês gostam desse estilo de livro e qual foi o livro que vocês leram e que, tipo, gostaram pra caramba. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero ver vocês aqui no próximo, tá bom? Beijos, tchauzinho!